Pensa comigo numa situação. Um gigante da nossa bolsa, um dos maiores bancos do país, solta um balanço com um lucro bilionário. O que era para acontecer com as ações? Disparar, certo? Pois é, mas com o Bradesco aconteceu exatamente o contrário. Elas despencaram. E aqui a gente vai desvendar por que isso aconteceu e se isso é uma crise de verdade ou uma daquelas oportunidades de ouro, mas olhando com a lente do mestre Luiz Barsi. Então, vamos direto ao ponto. De um lado, a gente tem números que, sabe, à primeira vista parecem ótimos, excelentes. E do outro, uma reação do mercado que foi um verdadeiro soco no estômago para muito investidor. Como é que pode uma coisa dessas? O fato é o seguinte: no dia 6 de fevereiro de 2026, logo depois de anunciar os resultados, as ações do Bradesco, o ticker BBDC4, fecharam o dia caindo mais de 4%. Foi um verdadeiro balde de água fria no mercado. E aí fica aquela pergunta que não quer calar, né? A pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, o que aconteceu aqui? Esse balanço foi bom ou foi ruim? A verdade, meu amigo, é que a resposta tem bem mais camadas do que parece à primeira vista. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa botar uma lupa em cima dos números. Vamos fazer um raio-x completo no balanço do banco, deixando de lado todo o pânico e o ruído do mercado por um instante. Foco total nos dados. E olha só o primeiro número que salta na tela: 6,5 bilhões de reais. Esse foi o lucro líquido recorrente do Bradesco só no quarto trimestre de 2025. Cara, é um número gigantesco, que por si só já deveria animar qualquer um, né? E não é só um número grande e isolado, a gente está falando de uma alta de mais de 20% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Isso não é só um crescimentozinho, é um sinal muito claro de uma recuperação forte pra caramba. Agora, se liga nesse número aqui: 15,2%. Esse é o tal do ROE, o retorno sobre o patrimônio. E por que isso é tão importante? Pensa assim, o banco tem um custo para existir, para operar, o que a gente chama de custo de capital. Por um tempo, o retorno que ele dava era menor que esse custo, ou seja, ele estava destruindo o valor. Agora, com esse ROE, ele finalmente voltou a gerar mais dinheiro do que custa. Em outras palavras, voltou a criar valor de verdade para o acionista. E a lista de coisa boa não para por aí. A carteira de crédito cresceu, ultrapassou a marca de R$1 trilhão. O próprio CEO do banco veio a público reforçar uma estratégia mais cautelosa, sabe? Passo a passo, para garantir a qualidade e controlar o risco. E até as grandes casas de análise, como o Itaú BBA e o BB Investimentos, olharam para esses números e deram um selo de aprovação. São sólidos. Então, a gente volta para a estaca zero. Mas agora a pergunta vem com muito mais força. Se o lucro está subindo, a rentabilidade melhorou, e até os analistas do mercado falaram que está tudo bem, por que diabos a ação despencou desse jeito? E é exatamente aqui que a história tem uma virada de roteiro. Porque a resposta para esse mistério não está nos números que já passaram, e sim nas expectativas sobre o que vem pela frente. Vamos descobrir agora qual foi o real motivo dessa queda. E a palavra mágica para entender tudo isso é uma só: guidance. O que é isso? Pensa no mercado como um motorista. O espelho retrovisor, que mostra o balanço que já passou, é super importante, claro. Mas o que define para onde o carro vai é o para-brisa, o que está na estrada lá na frente. E o guidance é exatamente isso. São as projeções da própria empresa para essa estrada que vem aí. E o que o para-brisa do Bradesco mostrou para 2026? Bom, mostrou projeções que o mercado achou, para ser bem educado, conservadoras demais. O lucro que eles projetaram, ali no ponto médio, ficou abaixo do que os analistas estavam esperando e o crescimento do crédito mostrou uma desaceleração. Foi essa falta de otimismo para o futuro e não o resultado do passado que fez o mercado pisar no freio com tudo. Mas e se a gente trocasse de óculos por um instante? E se a gente olhasse para essa situação toda não com a lente do especulador apressado, mas com a do investidor que pensa no longo prazo? E para fazer essa mudança de perspectiva, ninguém melhor que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. A filosofia dele é simples, mas é muito poderosa. Invista em empresas sólidas, de setores que nunca vão acabar e que te pagam para ser sócio através dos dividendos. E a regra de ouro dele? Ignore completamente o humor do mercado. A bolsa é bipolar, não dá para se deixar levar por ela. Então vamos aplicar essa lógica na prática. Como o Barsi olharia para isso? Primeiro, ele ia se perguntar: a empresa é boa e os resultados são sólidos? Sim, a gente viu que são. Segundo, a queda foi por causa de um problema sério ou foi só mau humor do mercado? Foi mau humor, então ignora. Terceiro, e aqui está o pulo do gato: foque na renda. Se a ação está mais barata, significa que o dividendo que ela paga vai render mais sobre o seu investimento. E quarto, a conclusão lógica:
Se uma empresa boa ficou mais barata por um motivo que não muda nada nos seus fundamentos, isso não é uma crise. Isso é uma promoção. E isso nos traz de volta, finalmente, à nossa pergunta inicial. Mas agora a gente tem as ferramentas certas para responder. E aqui está a grande sacada. É o mesmíssimo fato, mas com duas reações totalmente opostas. Para o trader de curto prazo, focado ali no para-brisa do guidance, a notícia foi ruim e o instinto foi o quê? Vender. Já para o investidor de longo prazo, como o Barsi, focado na solidez da empresa e nos dividendos, a notícia foi ótima e o instinto é comprar. E isso tudo me lembra uma frase simplesmente genial do Warren Buffett que resume perfeitamente a situação. O mercado de ações é o mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. O que aconteceu com o Bradesco não foi nada mais do que isso, um teste de paciência. No fim das contas, a queda de hoje pode ser exatamente a semente que vai gerar os dividendos de amanhã. O que define se isso é uma crise ou uma oportunidade não é o que aconteceu, mas sim qual é a sua estratégia como investidor. E por falar em estratégia, se você quer aprender a aplicar essa mesma análise em outras ações e montar uma carteira focada em renda para sua aposentadoria, usando na prática os métodos do Barsi e do Buffett, o convite está feito. Se inscreve aqui no canal Top Dividendos. Aqui a gente mostra como transformar toda essa teoria em dividendos caindo direto na sua conta.